Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Um bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para todos nós. Um momento que a gente vai lapidando o nosso coração com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos do Evangelho, porque o nosso coraçãozinho, ele ainda é um pouco endurecido, é como se fosse uma pedrinha, como se fosse uma rocha, e cada vez mais que a gente se aprofunda nos ensinos do Evangelho, que a gente busca viver com Jesus, que a gente se abre para os ensinos do nosso Pai, nós vamos lapidando essa pedrinha para que ela se torne uma grande pedra preciosa, para que o nosso coração se torne uma pedra preciosa que irradia amor, que irradia esperança e que é preenchido de fé. Bom, meus queridos amigos e amigas, desejo a todos uma excelente terça-feira juntos com Jesus e que possamos iniciar a nossa manhã de reflexão de hoje lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que esta obra, o Evangelho, é a obra base de todas as nossas reflexões. Então, através de uma passagem que nós retiramos diariamente, nós tecemos uma leitura e compartilhamos aqui com cada coração que nos ouve e que nos acompanha uma reflexão em cima dessa passagem. E hoje a nossa passagem, como dissemos, se encontra no capítulo 18 do Evangelho e ela se encontra dentro deste capítulo no item 1 e 2, que é a passagem Parábola do Festim de Núpcias. Queridos amigos e amigas, eu convido a todos a irem lá no nosso Evangelho de hoje, na passagem, no item 1, para lerem na íntegra a parábola do festim de núpcias, a qual nós iremos rememorar aqui na nossa reflexão de uma forma um pouquinho mais breve, e eu vou narrar aqui com as minhas palavras para vocês. Por isso a gente estende o convite para todos irem lá, lerem cada detalhe desta parábola. Então vejamos só esta parábola do festim de núpcias, que muito ensinamento tem para nós. Jesus narra a cada coração que havia um Senhor que, querendo comemorar as bodas de teu filho, pede para os teus servidores, para teus servos irem lá e fazerem o convite para o festim, um convite para certas pessoas ali da sociedade. E esses servidores fazem exatamente o que o Senhor, o que o rei solicita. Só que eles chegando lá, fazendo o convite para aquelas pessoas, eles recusam. Eles não aceitam o convite para ir à festa do rei, à festa do filho do rei. E eles vão, os servidores, e retornam e avisam o rei que ninguém aceitou o convite. Mas o rei disse assim: mas veja só, eu preparei todo um banquete, escolhi tudo para eles. Vá então a certas pessoas ali e estenda até eles o convite e explique que eu preparei todo um banquete para eles. Os servidores fazem conforme o rei solicita, vão novamente até as pessoas, explicam que vai ter um banquete e as convidam para as bodas. Só que desta vez eles também recusam o convite. E algumas pessoas dizem: olha, não tem como nós irmos, porque iremos para a nossa casa de campo. Outros foram cuidar de seus negócios e ninguém aceitou o convite para a festa do rei. Os servidores retornam até o rei e contam o que aconteceu. O rei fica muito bravo naquele momento e então ordena para os servidores saírem e chamarem a qualquer um que está na rua, qualquer pessoa que estiver em uma esquina, em uma rua, convidar então para que venham para as bodas. E assim
os servidores fazem? Eles saem nas ruas e começam a convidar a todos os corações que ali estão. E essas pessoas aceitam o convite. Elas vão para as bodas, sentam-se naquelas mesas, com aquele banquete, e o rei adentra ali dentro desta festa. Quando o rei adentra naquele local e vê que as pessoas aceitaram o convite, ele observando a cada um que estava ali sentado, ele olha para um homem e diz: você não está com as vestes nupciais aqui da nossa festa? E ele começa a exaltar que aquele homem não está vestido adequadamente para aquele local e pede para que ele se retire. Bom, meus queridos amigos e amigas, esta aqui é um resuminho com as minhas palavras da parábola do festim de núpcias. Como eu disse, convido a todos a irem lá, lerem na íntegra cada detalhezinho dela. Aqui, como eu gosto sempre de reforçar, a gente compartilha de uma forma breve devido aos nossos minutinhos. Mas vejamos só, que parábola rica de ensinamento para todos nós. E hoje a gente vai trazer aqui a nossa reflexão, trazendo um olhar em cima desta parábola, e nós seremos fiéis ao que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica um pouco mais sobre esta história que Jesus nos conta. Então o Evangelho, ele começa a trazer para a gente um simbolismo, trazer um significado, o que cada parte dessa parábola a gente consegue trazer para os nossos dias atuais, para a gente tecer um ensinamento e uma interpretação. Ele começa dizendo que esta festa, esse festim de núpcias, é como se fosse o reino dos céus, onde tudo é felicidade. E sabemos realmente que a felicidade eterna, aquela felicidade que preenche todo o nosso ser, a gente ainda não encontra aqui na Terra, mas nós a encontramos nos mundos mais elevados. Então o Evangelho nos revela que este ambiente da parábola do festim de núpcias, a gente pode assemelhar ao reino dos céus. E os servidores que vão convidar as pessoas para este festim são os profetas, Moisés, Jesus. Então vejam só, esses grandes profetas são enviados de Deus que vêm até nós, almas tão pequeninas, nos convidar para a gente olhar para a nossa vida espiritual, para a gente olhar um pouquinho mais para o nosso coração, para a nossa alma, para que possamos adentrar neste reino dos céus, que seria o festim de núpcias aqui. Mas agora pensemos que já que nós somos os convidados e os profetas, como Jesus e Moisés, são quem vem revelando, e muitos outros profetas nós temos também, são quem vem revelando aí para nós as coisas do reino de Deus, estendendo o convite a todos nós a cuidar mais da nossa vida espiritual, com o propósito de a gente buscar a perfeição um dia. Vejamos que, já que somos os convidados, a nossa parábola traz alguns tipos de convidados, não traz apenas um perfil, mas traz aí para nós mais ou menos 3 perfis de convidados. O primeiro, lembremos, que são aqueles que simplesmente nem aceitam, mal ouvem o convite e recusam de primeira. Esses corações a gente pode assemelhar a todos aqueles que ouvem os convites de Jesus diariamente em suas vidas, para buscar a reforma moral, para buscar o seu aperfeiçoamento espiritual e recusam. Simplesmente recusam porque o coração ainda não está preparado para essa jornada no caminho com Jesus do aperfeiçoamento espiritual. Agora vejamos que também temos um segundo perfil de convidados, que são aqueles que ouvem o convite, mas que logo dizem que não tem como comparecer, porque irão para a tua casa de campo e outros irão cuidar de seus negócios. E este segundo a gente pode simbolizar aí, assemelhar
a todos aqueles corações que ouvem os ensinamentos do Cristo, que conhecem a Jesus. Podemos trazer para dentro do Espiritismo também, que conhecem o Evangelho, as palavras de fundo grandioso moral que o Espiritismo nos convida. Contudo, sempre afirmam que não têm tempo para a vida espiritual, que estão ocupados demais com a vida material, com o serviço, com os afazeres, com os deveres materiais e não têm tempo para dedicar à vida espiritual, ao serviço com Jesus. Vejamos só que nesse caso aqui, para a gente abrir um parênteses para nossa explicação, Deus, ele sempre nos convida como Pai para a gente viver em equilíbrio. E Jesus estende sempre esse convite da gente ter o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Então vejamos que não é esquecer a vida material e viver apenas para a espiritual, mas ter um equilíbrio. A gente tem sim que se dedicar aos nossos deveres na nossa vida material, ao nosso trabalho, aos nossos estudos, à nossa família, mas não podemos nos esquecer da nossa vida espiritual, do nosso espírito, do nosso coração, de buscar essa união com Jesus, de buscar o nosso aperfeiçoamento íntimo também. Então é importante a gente buscar esse equilíbrio. Só que esse convidado 2 aqui, como a gente pode ver lá da nossa parábola, ele vive apenas para a vida material. Ele não se importa com a vida espiritual, nunca tem tempo, sempre tem um empecilho que o impede de servir a Jesus. Mas vejamos que tem um terceiro convidado aí também, que são aqueles que aceitam o convite, que vão lá e se sentam na mesa, curtem o banquete, adentram na festa. Porém, nesse terceiro convidado, há um destaque aí na nossa parábola, momento em que o rei adentra e olha para um deles e diz: você não está com a veste nupcial, e pede para ele se retirar dali, porque ele não está com a veste adequada para aquele ambiente de festa. E quanto a este simbolismo, eu convido a todos a gente ler um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos diz sobre isso. Não basta a ninguém ser convidado. Não basta se dizer cristão, nem se sentar à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sobre condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então vejamos que este terceiro convidado simboliza para nós que não basta a gente conhecer a Jesus, ouvir teus ensinamentos, estudar, aprofundar e nos esquecermos de vivê-los. Porque quando a gente vive os ensinos do Cristo, se esforça para viver, digamos assim, nosso coração vai se purificando pouco a pouco. Então vejamos que o convite de Jesus para o grande banquete, para o festim no reino dos céus, é um convite íntimo, não é um convite externo. É um convite da limpeza do nosso coração. A veste para a gente adentrar nos planos mais altos é a pureza do nosso coração. Vejamos que este simbolismo das vestes, novamente eu afirmo aqui, não é algo externo, é algo interno. Olha o que o nosso Evangelho nos diz: não basta se dizer cristão, precisamos viver como cristãos, praticar o que Jesus nos ensina. Não basta nos dizermos espíritas, precisamos viver a moralidade que o Espiritismo nos convida. Precisamos buscar fazer uma reforma íntima a fim de purificar o nosso coração e dessa forma está cada vez mais caminhando com Jesus para adentrar neste grande banquete no reino dos céus. Bom, meus queridos amigos e amigas, olha como que essa parábola, ela muito nos ensina. A essência de hoje aqui para todos nós de ensinamento, a base que a gente pode compreender é que a gente não basta
a gente conhecer a Jesus, decorar alguns versículos, porque às vezes a gente gosta de um versículo ou de outro, a gente acaba decorando porque a gente vê muita sintonia com aquelas palavras. Então não basta a gente conhecer, decorar, não basta a gente sair falando, não basta a gente conhecer também o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar as obras básicas, se a gente se esquece de praticar, se a gente se esquece de viver, se nos esquecemos de cravar no nosso coração a lei de amor, que é a base de todos os ensinamentos de Jesus. Então vejamos que o primeiro passo que a gente dá para a gente viver com Jesus, para a gente caminhar com Cristo, não é só saber quem é Jesus e não é só ler sobre o Cristo, é a gente buscar praticar Ele, aos seus ensinos no nosso coração, é revelar o divino amigo dentro da nossa alma. Eu gostaria muito de encerrar o nosso evangelho de hoje trazendo aqui para nós um trechinho que também se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem de hoje. Olha só o que nos é dito. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus nos diz: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Olha só, é o título do capítulo, aliás, que está a nossa passagem. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por que muitos serão chamados, meus queridos amigos e amigas? Porque o ensino do alto foi derramado por toda a terra. Jesus derramou todo o teu ensinamento por cada parte do nosso globo. Todos são chamados diariamente, todos nós somos chamados à busca da perfeição espiritual, à busca da reforma íntima, em trabalhar a nossa moralidade, em nos tornarmos almas melhores. Então, a todos os dias somos chamados, porém, poucos são escolhidos, porque são poucos os que estão realmente dispostos a viver com Jesus. São poucos que estão realmente dispostos a ter paciência para essa jornada no caminho do bem, que é uma jornada que tem muitos obstáculos. São poucos que estão dispostos a viver o sacrifício, a abnegação, a realmente devotar teu coração ao caminho do bem, a deixar de lado estas questões materiais e viver só materialmente e buscam e estão dispostos a buscar viver também espiritualmente. Hoje em dia, são poucos os que realmente abrem o coração a Jesus verdadeiramente, não só por aparência, mas verdadeiramente. Por isso, hoje e sempre, o nosso convite a todos os nossos irmãos, inclusive a mim que estou aqui neste momento, é que possamos todos nós buscarmos viver com Jesus. Nos esforçarmos. A gente ainda precisa se esforçar, porque a gente passa por muitos altos e baixos na nossa vida e que por vezes a gente desanima, em outros momentos a gente fica um pouquinho impaciente, mas o importante é a gente se esforçar para viver com Jesus, esforçar para lembrar dos ensinos dele, praticar as leis de amor, viver realmente as palavras que Jesus nos convida para que possamos nos tornar almas melhores, para que possamos sair desta encarnação como almas um pouquinho melhores do que quando entramos. Bom, meus queridos amigos e amigas, esta é a nossa mensagem de hoje. Jesus sempre nos convida. Jesus convida a todos nós para o grande festim, que significa a evolução espiritual. Todos os dias temos oportunidades de aceitar este convite. Então, que possamos abrir os nossos olhos, ter bom ânimo, boa vontade no nosso coração e ter consciência que para a gente alcançar esta evolução, que para a gente alcançar a pureza de coração, vai demandar muito esforço, muito sacrifício,
muita abnegação e muito trabalho da nossa parte. Bom, meus queridos amigos e amigas, eu desejo a todos uma excelente terça-feira, que possamos tecer o nosso dia com esse ensinamento no nosso coração, lembrando o que mais marcou cada coração aqui desta passagem de hoje, que possamos ir lembrando ao longo do nosso dia, para que possamos buscar viver e praticar e revelar os ensinamentos de Jesus no nosso coração. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente hoje e sempre no nosso lar, na nossa família, que o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra maravilhosa, possa ser uma obra que nos acompanha diariamente, iluminando as nossas decisões, os nossos pensamentos e os nossos corações. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquem em paz, nos encontramos amanhã, que assim seja.